Bem, em relação à geocronologia, eu vou começar aqui pela mina no Sossego. Eu tenho dados de apatita, urânio chumbo e lutécio ráfino em apatita, no corpo Sossego, e de titanita, se não me engano, no corpo Sequeirinho. Ambas são da zona mineralizada desses corpos. No caso do Sossego, a gente obteve duas idades, né, que é a idade urânio chumbo e lutécio ráfino. Apesar do erro grande, a idade absoluta ela é similar com a idade apresentada pela Carol e colaboradores em 2015, no corpo Sossego. No caso aqui, no corpo Sequeirinho, a gente conseguiu a idade de 2 giganos, que é mais recente do que a idade publicada, que é de 2,7, para a mineralização do corpo Sequeirinho. No caso aqui do Bacaba, a gente tem dados em rutilo ligados associados à zona mineralizada. Né? Nos dados publicados, a gente tem 3 idades aqui no Bacaba: 2,7 na alteração sódica, 2,68, que é a idade interpretada como a mineralização do depósito Bacaba, e tem uma reativação em torno de 2, publicado por Moreto e colaborador em 2011, e a idade que a gente obteve... O slide anterior tinha alguma idade, não, né? Não, aqui não. Tá. Era só uma imagem, tá? É isso. No caso aqui do rutilo, a gente obteve 2 idades. Eu separei aqui em 2 idades. Tem uma idade mais velha, em torno de 2,6, uma idade mais nova, em torno de 2,5. Essas idades também são diferentes das publicadas. Por exemplo, a da população é mais ou mais próxima da idade da mineralização, mas mesmo assim é uma idade mais recente do que a publicada por Moreto e colaboradores em 2011. No caso do Castanha, a gente datou 3 apatitas. A primeira é uma apatita mais grossa, conforme vocês podem ver aqui. Ela ocupa boa parte da lâmina, que é a imagem TIMA, que é o escaneamento, que identifica os minerais da lâmina. A apatita 2, essa apatita aqui, são esses amarelinhos, marronzinhos, que são os cristais que estão acompanhando a foliação aqui nessa lâmina. E a apatita 3 são os cristais mais finos e fraturados aqui nessa mesma apatita onde a gente datou a apatita 1. As idades delas são diferentes. A apatita 1 ela tem a idade de 2,3. A apatita 2, que é aquela associada com a foliação, tem uma idade próxima a 2,3, mas é uma idade de 2,27. E a apatita 3 ela projeta uma idade mais nova, de 2,1. Eu não mostrei aqui, mas os elementos traços dessas apatitas sugerem que essa apatita 1 ela é mais enriquecida em elementos terraçadas leves, então ela cai nesse campo das rochas alcalinas. Não necessariamente é um fluido granítico, mas ela é mais enriquecido nos elementos terraçados leves. Na apatita 2 e a apatita 3, ela já tem essa assinatura de uma apatita mais metassomática, que é ligada aqui, que cai no campo metassomático e aqui das rochas parcialmente alteradas, no caso aqui da apatita 3. No caso do Jatobá, a gente também datou a apatita por urânio chumbo e obteve essa idade de 2,1, com erro baixo em relação aos demais, né? E também, essa apatita é ligada à mineralização e também acompanha a mineralização principal, que é a mineralização foliada no depósito de Jatobá. No caso do G34, eu tenho 2 idades. Eu tenho 2 idades em apatita, urânio chumbo, e uma em monazita, que é essa aqui, que são esses pontinhos verdes aqui, então são inclusões de monazita na apatita. As apatitas, elas projetam uma idade de próximo a 1,8, 1,79, tem uma idade mais nova de 633 milhões de anos, e a monazita, que está inclusa nessa apatita aqui, mais nova, digamos, ela deu uma idade de 2 giganos. As idades publicadas estão em torno... A mineralização, ela é entendida que ocorreu em torno de 2,74 a 2,72, e a gente teve uma reativação
em torno de 2,5, que é as idades de Argona e Flogopita. Essa idade aqui de Monazita, ela é a idade mais velha dentro de uma apatita mais nova, digamos, em relação à idade. Eu interpreto que essa idade como sendo que a apatita ela pode ter sido parcialmente resetada desculpa, ela interagiu com o fluido em torno de 2 gigaanos e gerou essa monazita, e novamente ela foi resetada novamente em 600 milhões de anos, mas ela não modificou a idade da monazita, porque ela serviu como se fosse um escudo e não possibilitou a remobilização considerável de urânio, chumbo, dessa monazita. Por enquanto, essa está sendo a minha interpretação para ela ter essa divergência dessas idades aqui no G34. Uma suma dos dados de química mineral, a gente tem que os depósitos IOCG na província Carajás, elas tiveram participação de fluidos com cloro e alguma participação, principalmente fluidos ricos em cloro, mas também alguma participação de fluidos ricos em flúor, principalmente aqui no depósito Sequirinho. A maioria desses depósitos foram gerados em condições oxidantes, e não ao contrário do que o Fernando falou, mas os dados sugerem que teve uma baixa assimilação de rocha crustal, mas possivelmente não seja o caso. A gente tem também a influência de fluidos derivados do manto, principalmente aqui no corpo sossego, na alteração potássica dele, e também tem alguma contribuição das rochas máficas regionais aqui na mineralização do corpo sossego. Em relação às temperaturas, conforme eu disse anteriormente, elas são condizentes com os dados isotópicos publicados nas pesquisas anteriores. Destaco aqui que a gente tem as temperaturas de colorita nos depósitos da CG são similares, em torno de 220 até 280 graus Celsius. Os depósitos foram gerados em multi-eventos, conforme já trabalhos anteriores já sugerem isso, então a gente teria essa minimização em 2,7, 2,8, com essa reativação em torno de 2, aqui no caso do Sequirinho, que as idades em azul são as idades obtidas nesse meu trabalho. No caso dos depósitos de níquel, de IOCG enriquecidos em níquel, a gente também tem a participação de fluidos com cloro e fluidos com flúor. A gente tem aqui as condições reduzidas, elas são marcadas nas alterações cáustica férrica no depósito Castanha, mas também na mineralização 1, que é também associada à alteração cáustica férrica no depósito de Jatobá. A gente também teve uma baixa interação com as rochas encaixantes, e o fluido também teve uma grande participação de fluidos mantélicos nas diversas alterações aqui, principalmente no depósito de Jatobá e nas fases iniciais do depósito Castanha. As idades aqui, elas sugerem, a gente teve a idade 2,3 a 2,1, aqui para a alteração cáustica férrica no depósito Castanha, e em torno de 2,1 aqui no Jatobá. Ambas são associadas à mineralização principal nesses depósitos. No caso do depósito de líquido termal, a gente tem também a alteração cáustica e a participação de fluidos com cloro, mas também com flúor, em condições principalmente oxidantes. Aqui a gente já tem uma assimilação maior das rochas crustais, principalmente com as assinaturas máficas. Possivelmente esse fluido teve uma contribuição significativa de fluidos mantélicos e também de externamente derivados. Como vocês devem lembrar, tem as campos da biotita e da apatita, elas marcam essa contribuição de fluidos externamente derivados. A alteração potássica pode ter chegado a 600 graus Celsius, e a mineralização, ela registra pelo menos esses 3 eventos de reativação de estruturas entre 1,8 e 600 milhões de anos. O quadro geral das minhas idades é esse aqui, que eu estou propondo.
A gente tem essa mineralização principal em 27 e 26, no Cinturão Sul, mas a gente também tem alguns registros a interação far-field das mineralizações do Cinturão Norte do Cobre, na porção sul da província Carajás. As idades mais novas que a gente obteve também, com alguns dados de literatura, um depósito cristalino, Corta-Goela, um depósito sequeirinho, e também aqui no Bacaba, a gente pode definir pelo menos 2 eventos de circulação de fluido hidrotermal na porção sul da província, em torno de 2,38, 2,27, um outro mais novo em torno de 2,18, 2,09, que possivelmente esse evento mais novo esteja relacionado à orogênese transamazônica, que culminou na colisão entre os blocos Bacajá e Carajás, em 209 e 206. Posteriormente, a gente teve possivelmente esse evento sereno, em torno de 2 gigaanos, o colapso orogenético e o magmatismo do tipo A, em torno de 2,8. A gente tem essas várias mineralizações paleoproterozoicas registradas na Minas-Sossego e em borrachudos na Minas-Sossego e no alvo 118, no Cinturão Sul. Isso. E a gente tem essa idade mais nova aqui da apatita, de 600 milhões de anos, desde 64, que está entre a abertura da bacia do Araguaia e o seu fechamento. Então, possivelmente, a gente teve, durante o fechamento da bacia do Araguaia, a gente teve também um novo pulso hidrotermal de circulação de aquecimento da crosta, que propiciou essa circulação por mais interior do cráton amazônico. Bom, gente, eu agradeço a contribuição de vocês. Obrigada, Luiz. Ô, Luiz, volta lá a sua esse gráfico aí. Eu acho que a gente tem alguns problemas para resolver ainda aí, tá? Primeiro é o seguinte, os depósitos que foram datados com métodos mais tradicionais por trabalhos anteriores, a Carol participou muito disso, a Lena também, né? O próprio Rafael também, quando ele datou lá o depósito lá do Santa Lúcia. O Rafael Unger. Santa Lúcia e tal. Então, assim, quando a gente usa uraninita, usa molibdenita, a gente começa recupera idades mais velhas, ok? Sim. Você, com o trabalho das apatitas, também você não fez titanita, né, que podia ter feito. Eu tenho idade de titanita, o Fernando, essa aqui, ó, o sequeirinho. Sequeirinho, deu quanto? Deu 2. Deu 2. Peraí, mas deu mais nova. Deu mais nova. Para voltar aqui. Positivo. Essa aqui, deu 2. Isso. Então, vamos lá, deixa eu raciocinar aqui. O depósito que tem maior variedade de datação de métodos diferentes é o depósito do 46. Porque teve três trabalhos lá. Um trabalho que a Jimbe fez com a Maria da Glória e João Batista, o trabalho de mestrado da Poliana e depois o doutorado de Poliana. Então lá tem Rubi de Stronce, tem argônio, só não tem datação de apatita, mas tem datações de molibdenitas. E lá a gente tem idade 2,7 alguma coisa, tem idade 2,5 em molibdenita, certo? Tem idade 1,8, certo? E tem idade 2,6 também, ok? Lá nesse depósito. E aí eu trabalhei muito lá, escrevi muito furo lá, e você consegue visualizar no depósito a tipologia dessas mineralizações distintas. A 1,8 é bem caracterizada, você olha no testemunho, certo? A mineralização mais antiga, que está mais nos anfibolitos e tal, você também vê, é diferente, inclusive a molibdenita é fininha, mais ali dentro da foliação do anfibolito, e as mineralizações de 2,5 você encontra molibdenitas mais grossas, mais associadas a uma zona mais albítica, feldspática lá dentro do depósito. Então você encaixa as idades naquilo que você está vendo. Por exemplo, o depósito de Jatobá. Quando a gente olha o depósito de Jatobá, ele é muito parecido com o depósito do Sequeirinho.
Assim, eu fico muito surpreso de ser o depósito de Jatobá tão jovem em relação ao Sequeirinho. Para mim, se a gente datar as mineralizações e datar com os métodos que a gente vem datando o Sequeirinho e os outros depósitos, ela vai dar também 2,7 alguma coisa, até 2,5. No trabalho lá do Santa Lúcia, eu lembro que o furo que o Rafael datou, eu escrevi aquele furo, peguei as idades e fui olhar o furo. É um depósito bem interessante, que você visualiza no depósito dois estilos de mineralização lá bem diferentes. Você tem umas brechas com magnetita, que está cortada pelo intruso de relente ligado a um granito que tem lá, uns pegmatóides, que é muito rico em turmalina. Então, quando o Rafael datou, ele falou, esse depósito do Santa Lúcia é 2,6, e a gente não tinha nada de 2,6 ainda datado e tal, e aí uma novidade. Aí eu olhei, eu até chamei ele um dia que ele estava lá, vamos olhar junto o que você datou. Aí eu falei, você datou um evento arqueano de mineralização que tem lá no Santa Lúcia. E o evento proterozoico, ele não datou naquela época, datou agora, no trabalho dele de doutorado. E ele tem uma datação que é bem interessante lá em apatita, que o núcleo da apatita deu 2,5, a borda mais interna deu uma idade de 2, acho que 2,3, se eu não me engano, e a borda externa deu uma idade mais jovem, tipo 1,8, parecido com isso. Então as apatitas são muito boas, como também argônio, nas alterações hidrotermais, para registrar esses eventos de mais baixa temperatura que estão remobilizando ou retrabalhando os depósitos mais antigos, tá? Quando a gente tem só a datação da apatita, sem esses outros minerais, começa a aparecer algumas maluquices assim que a gente pode andar nessa maionese. Por exemplo, esse evento sereno de 2,0 a 1,95. Isso é um evento formado na cabeça de alguém. Não tem idade, não tem nada em relação a isso. Eu temo a dizer que esse evento não é registrado lá nas rochas. Não existe isso. Isso aqui é uma interpretação. Esse evento aí. Você vê que você não tem nenhuma idade em relação a ele. Tá? A possibilidade de ter colisão entre Bacajá e Carajás, no nosso projeto Adimbo e Instituições Vale, quando a gente fez a sísmica passiva lá, a gente não encontra nenhuma evidência de espessamento crustal nessa possível colisão e nem na possível colisão bloco Carajás com bloco Rio Maria. Essas duas colisões estão desaparecendo com o dado sísmico. Okay? Então, assim, já é uma dica para você não começar a usar isso de forma discriminada, porque os dados que vão sair do nosso projeto como um todo, a tendência é que essas colisões vão desaparecer. Primeiro, não tem rocha colisional lá, de colisão, certo? E também não tem espessamento crustal que justifique isso. A crosta ali, mais ou menos, a diferença é muito pequena entre a crosta Carajás, Rio Maria e Bacajá, certo? Provavelmente alguma coisa mais lá na epiderme, algum contato, mas que não teve uma placa que fundiu, que gerou fluidos, que gerou hidrotermalização. A questão dessas mobilizações transamazônicas, que são mais, por enquanto, mais intensas, mais identificadas ao longo do trem de Canaã, e o seu trabalho começou a revelar mais isso, o trabalho também do Rafael, da própria Carolina, há um tempo atrás. A gente fez umas idades argônio com Tassinari, que começou a revelar essas idades aí. Na época, a gente não sabia interpretar isso direito, se era simplesmente uma homogeneização não muito boa no argônio, né? Mas aparece na zona sul aí, isso. Né? Algumas idades na época do Pollard também estão mais ou menos dentro disso. Sobre o GT34, a gente tem que desconfiar desse zircão datado em 276, que foi interpretado como um zircão hidrotermal, como eu tinha falado antes. Ele pode não ser, pode ser um zircão ligado aos granitos de 274. A idade argônio nas flogopitas
O que acontece? O argônio argônico homogeneiza com temperatura mais baixa. Se ficou uma idade de 2,5 lá, é porque não passou nada mais novo de 2,5 que homogeneizasse as idades da flagopita, que é a alteração hidrotermal do GT34. Nas tabelas que você coloca de paragênese mineral, tem a flagopita como alteração do depósito do GT. Então, eu acho que essa idade aí do GT, a gente teria que coletar alguma coisa mais adequada para datar essa idade mais velha, né? Para ver se dá 2,7, 2,5, alguma coisa desse tipo. A gente tem alguns núcleos 2,5 aí, por aí, bordas um pouquinho mais jovens, né? Então a gente precisa caracterizar esse evento transamazônico, se ele remobilizou quimicamente, se ele remobilizou só mecanicamente, ou se ele é um pulso novo com característica distinta, né? Como a Lena mostrou nos seus gráficos lá, né? A diferença da química mineral dos depósitos com níquel, dos depósitos só com cobre e níquel, você vê trends diferentes, pulsos especializados, mesmo com idades muito próximas, né? Numa idade diferente. Então, a gente precisa, talvez, pensar um pouco e tirar mais informações. Eu não sei se o seu trabalho está acabando, mas aproveitar aí o projeto e complementar essas idades nesses depósitos que não foram datados ainda com métodos mais robustos, procurar esses minerais aí, para fazer isso. O Sanei e o pessoal lá do Trends Norte têm usado uma coisa bem interessante. Eles estão usando os teores nos furos para identificar os minerais datáveis. Então, no Furnas mesmo, a apresentação que ele fez, ele usou lá acima de 600 ppm de molibdênio, aí pegou esses intervalos que tinha acima de 600 e achou um monte de molibdenita. E mesmo os furos que ele escolheu para trabalhar não tinha molibdenita. Então eu acho que isso aí, Lena e Carol, pode ser uma coisa interessante. A gente pediu o pessoal da Vale para identificar nos furos de determinado alvo os teores de molibdênio para a gente procurar no testemunho molibdenito, certo? Naqueles alvos que a gente não datou ainda. Uranita tem pra caramba, alanita tem muito, né? Monazita tem muito, titanita tem muito. Isso aí não falta, é só olhar direito na lâmina que vai aparecer. E a titanita, o pessoal tem usado o trabalho do Pantera, o trabalho lá desse convênio com a OSA, muito legal para você marcar a estruturação e evolução das estruturas, né? De deformação dentro das zonas mineralizadas. Então eu acho que essa parte aí do transamazônico a gente precisaria dar uma definida um pouco melhor. Talvez separar a química, mineral, as apatitas que você já fez, dos outros elementos. O que está em paragêneos com a apatita, né? Um anfibólio, se esse anfibólio é diferente dos anfibólios que estão em paragêneos mineral, onde foi datada mineralização de 2,7, por exemplo, tem diferença na química deles, para a gente caracterizar um pulso novo ou só uma remobilização que afetou mais exclusivamente as apatitas, que abrem uma temperatura mais baixa. Então, eu acho que isso aí é um cuidado que a gente vai ter que ter aí, para explicar isso. Tudo bem. Fernanda, eu só ia comentar que realmente as idades lá do 34, do trabalho que tem publicado, não são idades, eu acho que a gente pode levar muito em conta. Até porque eles querem forçar a idade obtida para um evento de 2,76, correlato com a bacia. Só que os próprios dados eles se contradizem. Então, quando você pega o trabalho, eles põem um intervalo mais antigo, e aí as idades estão ali Tem um conjunto de populações mais novas, que é para o 2,7, não 2,76. Concordo com você, eu gosto mais lá, acredito mais na datação argônio-argônio da flagopita do que aquela datação no zircão. Talvez até tenha registrado alguma coisa no neoarquiano, mas certamente não é a interpretação que eles querem dar de um evento correlato ao magmatismo, né? E porque não... Tem um problema naquela interpretação mesmo.
E porque não tem nada a ver com o magmatismo da bacia, aquele depósito. Nada a ver, mas é o que eles querem colocar. Né, no meio lá da estruturação. Então, assim, é uma forçação de barra, a gente vê às vezes acontecer isso. Mas o ideal, nesse caso, do GT, era a gente coletar alguma coisa que pudesse ser datada de forma mais tranquila, para resolver esse problema, que realmente tem um problema ali, Luiz, em relação às idades da literatura, ok? Só uma observação, a apatita é um mineral muito suscetível a se alterar, a alterar com a passagem de um fluido posterior. Então, o que a gente está vendo, eu acho que são temperaturas de reset. Não são temperaturas, idades de reset. E é interessante isso de ter dados por vários geocronômetros, porque cada um vai abrir uma temperatura. Agora, o desafio do GT34 é que até a monazita, que tem uma temperatura de bloqueio muito mais elevada que a apatita, registra o 2.0. Então, assim, é bem intrigante a extensão, a importância desse evento de circulação de fluidos na parte sul. E é até interessante porque lá, por exemplo, no Aquiri, que a gente tem muito dado em apatita, é o mesmo mineral suscetível, e as idades de 2.7 e 2.5 parecem. Então, realmente tem um evento aí de circulação de fluidos que foi importante na parte sul. Eu não acredito que seja a idade da mineralização e OCG, óbvio, mas eu acredito cada vez mais que esse evento teve muita importância para remobilizar o níquel, sim, porque vendo as lâminas do GT34, a gente tem muito veio em estrutura rúptil com pirrotita, pentlandita, apatita, truncando a estrutura milonítica. Então, eu acho que, ao menos, mobilizar, bagunçar um pouquinho o sistema, esse sistema mais rúptil, o rúptil-dúctil, ele está lá presente também, né? Então, são esses desafios. E essa idade de 600 milhões de anos, que é uma coisa que a gente não quer nem ver, né? A gente olha isso, ela aparece toda hora naqueles interceptos inferiores no zircão, e a gente finge que não vê, né? E agora apareceu como uma idade de próprio resetting da apatita, porque é uma idade da apatita, não é do intercepto inferior. Então é uma coisa também, houve outro evento aí de circulação de fluidos. Mas eu acho o seguinte, é mais simples explicar os 600, coisas no entorno, porque tem a faixa araguaia ali vizinha, e esses depósitos estão relativamente próximos a essas movimentações e reativação do sistema de falhas de Carajás, do que explicar esse transamazônico como um grande remobilizador no meio do nada, sem conexão com nada. Eu acho mais difícil, tá? Surgiram uns diques riolíticos lá no Serra Sul, um furo que o Mabubu fez essa semana. A gente já pediu ele a amostra para datar, porque se esse dique riolítico parece que vai dar 1.8, que é parecido com os do Atumã, mas ele pode dar 2.0. Se ele der 2.0, começa já a ter uma rocha entrando em forma de dique que pode justificar esse aquecimento e essa circulação de fluidos em 2.0. A gente precisa vincular isso com essa geologia que tem na área, né? Porque senão fica um trem meio ghost, né? Aparece, mas ninguém vê. Então, assim, não tem o que causou, né? E eu não acredito que no Transamazônico tem uma fonte de OCG, tá? Assim, pelo que a gente vê em Carajás, eu não acredito nisso. Eu acho que ele mais bagunça, é um fluido mais frio. Inclusive, todos os trends, né, dos gráficos de química mineral do Luiz mostram esse fluido mais oxidante. Sim. Tem tudo a ver com o que a gente espera mais de um sistema fluidal paleoproterozoico do que arqueano. Então, tem coisa aí para ser discutida. Para a gente separar, eu acho, porque senão gera muita confusão, superposição, e aí só começa a achar que o IOCG tem uma vida de 500 milhões de anos formando o IOCG em Carajás. Eu não acredito nisso. O 1.8 não tem nada a ver com o sistema lá de 2.7. É um retrabalhamento. Aí teve magmatismo, fundiu, né? Gerou um World Class, que é o Paulo Afonso, nessa e o Gameleira, que são dois depósitos muito grandes, por fusão, mas você vê claramente que a idade do granito é mesmo na mineralização,
a paragênese mineral, o tipo de fluido, né? Geralmente sobra um pouco de sericita no final e assim por diante. Mas esse 2.0, a gente precisa caracterizar ele melhor. Talvez pegar esses veiozinhos, ver os minerais que estão dentro dele, fazer uma química ali para ver o que está acontecendo, né? E aquilo que não datou ainda com os métodos mais robustos de datação, a gente procurar esses minerais e datar para gerar para não gerar confusão, né? Do Ubacaba, aí, Moreto, o que você acha? Aquela mineração que parece proterozoica do Ubacaba, foi ela que deu 2.0 lá na tua amostra? Então, acho que a Lena viu mais furo do Ubacaba que eu até, mas o problema é que às vezes a gente pega essas idades de 2.1, no caso do Ubacaba foi a mesma amostra. Sim. A mesma amostra que deu o 2.6 deu o 2.0, e deve ser às vezes até uma coisa que o Luiz está pegando, porque é o reset no mineral que está numa tipologia que parece o IOCG. Então é até difícil de falar, qual é a tipologia do 2.1? Não sei, eu acho que, porque aquelas outras coisas lá do Ubacaba, Lena, até parecem também um pouco paleoproterozoico 1.8. Sim. Eu vi muito furo do Ubacaba. Com certeza, texturalmente, você tem mineralizações de 1.8 ou mais jovem, né, de 2.0, ligado àquelas fases que a gente conhece, com sílica, com muito quartzo, sobra sílica, com uma sulfetação mais high sulfidations, forma pirita, calcopirita, diferente das coisas mais oxidadas do IOCG, né, que sobra muita magnetita. Lá não sobra magnetita, todo ferro que tem é consumido, às vezes sobra hematita, indicando uma coisa mais oxidada mesmo, menos redutora. Isso que a gente vê na lupa lá, escrevendo os furos, e que a química mineral provavelmente vai marcar também isso. Então, assim, era legal no Ubacaba, tentar coletar uma amostra ligada a essa fase que está cortando a zona de cisalhamento, está cortando a zona mais dúctil, né? Para a gente ver se vai dar 2.0 ou vai dar 1.8. Porque o 1.8 começou a sumir, né? Só tem lá no Morro do Sossego, por enquanto, né? E sumiu no resto todo. O problema é a gente escolher a lâmina, pegar aquela folhação, confibólio, apatita, magnetita, como do jatobá, e encontrar depois uma idade 2.2. Como aconteceu, né? A gente jurava que era 2.7. Eu acho que a gente não sabe a cara do... Esse é o ponto. Tem a cara do 2.1. Porque pode ser um fluido que circulou, aquecido, ele conseguiu abrir a recetar a apatita, mas não gerou nada diferente. Uma tipologia de minério. Seria interessante achar um 1.8 no Ubacaba, porque realmente são dois sistemas sobrepostos, claramente. Eu acho que no Ubacaba, o Ubacaba e o Barão, cadê Lídia? O Barão, certo? Tem mineralização 1.8 lá, ok? Então, caracterizar quimicamente as duas minerações que tem no Ubacaba e tentar datá-las de forma distinta, eu acho que vai dar uma ajudada muito boa nessa compreensão como um todo. E o Ubacaba, a mesma coisa. O Ubacaba tem muito mais furo hoje no Ubacaba. O Ubacaba está pronto para ser lavrado. Ele vai abrir um pit lá, vai ficar melhor para a gente ver. E aí, eu acho que deveria insistir, porque lá tem essas venulações mais tardias, chegando sulfeto nelas, né? Chega minério também, para a gente dar uma olhada nelas, ok? Para ver se acha essas de 1.8 ou se isso vai virar 2.0. Se aquilo vira 2.0, a gente vai ter que achar algum granito 2.0 ali perto. Pode ser 2.0 e pode ser que tenha realmente esse magmatismo Watumã, porque ele pode chegar aqui. Só que, por exemplo, o borrachudo, que é um sistema rúptil bem claro, né, aquela brechas rúpteis, titanitas tem 2.0, né? Então, a gente sabe que tem uma associação com rúptil, não com dúctil, em 2.0. A questão é se esse 2.2, que apareceu lá no Castanha, realmente é uma reativação, ou se é só uma passagem de fluidos vinculada com algum magmatismo, mas... E tem outro detalhe, que 2.2 é no início do Transamazônico, às vezes... e é muito distinto do 2.0, que é rúptil. Não é Transamazônico.
E como 2.5 também não é o final do arqueano, então a gente precisa delimitar melhor essas idades, não pode ampliar muito não, senão a gente vai ficar mais confuso ainda. Mas beleza, vamos seguindo.